Desdobramentos da CPI, CPMI do INSS. Falamos ontem do quebra-pau que houve por lá, discussão entre parlamentares depois do pedido, recomendação de quebra de sigilo de um dos filhos do presidente Lula. A comissão apura os roubos, desvios bilionários em aposentadorias e pensões por meio de descontos indevidos. Rafael Procópio está pintando por aqui com as informações para nós. O Rafa, boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Isa, para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no Entre Nós. Pois é, né? O próximo passo agora, pelo menos por parte da base governista, na CPMI do INSS, é a espera aí por uma deliberação do presidente do Congresso e também do Senado, Davi Alcolumbre, sobre justamente esse pedido para, já protocolado, inclusive, pela base, para suspender os requerimentos contra Lulinha, que é filho do presidente Lula. Ontem trouxemos aqui, a comissão aprovou a quebra dos sigilos bancários e telefônicos de Fábio Luiz Lula da Silva, que é o nome de verdade de Lulinha. Esse sigilo compreende o período entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. Outros requerimentos similares já tinham sido feitos contra Lulinha, mas a base, como tem maioria na comissão, conseguiu impedir desgastes para o governo. Dessa vez, a situação não saiu muito bem como planejado, pelo menos por parte da base governista, e eles continuam batendo na tecla de que a votação ela foi manipulada pela presidência de Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. A base fala que tinha maioria impedindo a votação em bloco e também de forma simbólica, aquela que não precisa da contagem de votos, meio que seria uma maioria bem considerável que aprovaria a votação desses requerimentos, e é justamente pegando por esse lado e também falando com provas em imagens e vídeos que a base governista está tentando, já protocolou a Davi Alcolumbre, esperando que ele suspenda essa quebra de sigilo de Lulinha. Por outro lado, a oposição fala que mesmo que se eles tivessem esses 14 parlamentares que eles estão batendo nessa tecla, existia o quórum de 31 pessoas na comissão naquele momento, ou seja, a maioria simples para conseguir fazer com que esses requerimentos não fossem aprovados seria de pelo menos 17 parlamentares. E por que tanto se fala do filho do presidente Lula? Segundo a Polícia Federal, pessoal, claro, através de investigações, ele pode ter atuado como um sócio oculto de Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido aí, o famigerado careca do INSS, apontado como principal operador do esquema fraudulento de desvio de pensões e aposentadorias. De acordo com a PF também, as menções a ele surgiram por terceiros e não há elementos sobre uma participação direta nos fatos do inquérito. Existiria uma outra pessoa ligada a toda essa negociação fraudulenta que seria, segundo investigações preliminares, um elo entre Lulinha e o careca do INSS. Lembrando que no começo desse ano e depois dessa quebra de sigilo, a gente teve a informação que em janeiro o ministro André Mendonça autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Lulinha, só que isso estava sob sigilo, a quebra dos sigilos estava sob sigilo. E depois dessa informação toda, dessa confusão toda na CPMI do INSS, é que essa informação veio à tona do Supremo Tribunal Federal, e agora existe também esse pedido por parte da CPMI. E uma informação de agora há pouco, só para a gente finalizar, Carlos Viana, presidente da CPMI, requisitou ao Conselho de Controle de Operações Financeiras, que é o COAF, o envio de um relatório de inteligência financeira de Lulinha em 5 dias. Então, só para a gente resumir, existe toda essa situação, existe já essa investigação por parte do Supremo, e agora a base governista está tentando fazer com que o senador Davi Alcolumbre suspenda essa quebra de sigilo de Lulinha, enquanto essa investigação acontece por parte do Supremo Tribunal Federal em regime de sigilo. Volto com vocês.